E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Diogo Balesteri. Hoje eu vou passar uma dica para vocês de como criar o brilho do sol no rosto usando o Photoshop. Eu já estou com a minha imagem aberta aqui da nossa modelo, vamos começar? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com a ferramenta de laço, nós vamos criar um contorno onde vai ser o brilho do sol. No meu caso, eu vou começar do cabelo e vou descer até o braço. E vou retornar pegando uma parte do olho e voltando no cabelo. Então eu entendo que no meu caso eu quero que o brilho do sol seja feito nessa máscara, né? Nesse contorno aqui. Primeira coisa que a gente vai usar é a ferramenta de curva, tá? Então vamos lá, curva. Assim que eu escolhi a ferramenta de curva, como o meu recorte já estava selecionado, ele já criou uma máscara na minha curva, tá? O que a gente tem que fazer? Nós vamos escurecer a parte exterior dessa curva, né, dessa seleção, para que o fundo fique um pouco mais escuro. Vou mostrar na prática como é que funciona. Então eu vou abaixar aqui a minha seleção. Primeiro ele está abaixando dentro da minha máscara, depois a gente vai inverter isso, tá? Ó, eu vou abaixar um pouquinho mais, de modo que fique mais natural. E agora eu clico na minha máscara e dou Ctrl I. Vejam que ele já tem uma... Na verdade, o brilho interno era o que era antes, né? Ó, a cor era nessa luminosidade. Como eu criei uma máscara e abaixei a tonalidade para escuro, ele cria um efeito de luz, certo? E a gente vai melhorar um pouco mais isso. Então aqui com o meu pincel eu vou trazer aqui um pouco mais de naturalidade com a cor preta aqui selecionada, ó. Nessa setinha eu altero, ou clicando com o X do meu teclado eu altero para preto ou branco. Eu vou alterar para preto porque eu quero revelar essa parte aqui para não ficar uma camada um pouco mais dura, certo? Para ficar um pouco mais natural. O nosso brilho do sol, né, na intensidade dele, não tem esse traço duro, né, de claro para escuro. Então a gente vai criar um desfoque para ficar um pouco mais natural. Como que a gente faz isso? A gente vai aplicar o desfoque gaussiano. Então a gente vai lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. O meu desfoque gaussiano está num raio 8,2. Eu acho um raio ideal para essa ocasião. Então, ó, o antes e o depois, ele fica um pouco mais natural. Dependendo da sua fotografia, vocês escolham o tamanho ideal aí dessa suavidade aí. Vamos lá? Então eu vou dar OK. E agora o que a gente vai fazer? Eu posso até abaixar um pouquinho mais aqui a minha claridade, minha luminosidade do fundo, né? Geralmente, uma das características das sombras, elas geralmente têm um tom azulado. Então, para a gente criar um efeito um pouco mais natural, a gente vai aplicar uma nova curva. E eu vou mudar aqui de RGB para azul, para eu selecionar somente as cores azul. E eu vou aumentar um pouco essa curva do azul. Veja que assim que eu aumentei, ó, onde está escuro, que está um tom meio amarelado, meio esverdeado, já fica um pouco mais azulado, tá? Geralmente a sombra tem essa característica. E eu vou tirar esse efeito da parte de dentro. Então, com Ctrl selecionado, eu vou arrastar, na verdade, a minha seleção para cá e eu vou substituir. E aqui, opa, perdão, vamos voltar aqui. Eu vou pegar esse aqui, o Alt, e vou aplicar aqui na minha camada. O que eu fiz agora? Eu vou dar um Ctrl Z para vocês entenderem. Eu segurei apertado o Alt do meu teclado e eu quero falar para essa curva aqui, nessa máscara aqui, eu quero aplicar esse mesmo efeito, para ele pegar o contorno exato. Então, com o Alt do meu teclado selecionado, eu clico e arrasto para a minha camada aqui, para a minha máscara branca. Ele vai me perguntar, você deseja substituir a máscara dessa camada? Sim. E ele substitui, tá? Então, a minha curva de azul só está sendo aplicado na parte de fora. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho mais aqui, então eu vou diminuir essa luz aqui do fundo, mudar a minha cor aqui para pegar somente no cabelo. Acho que está ok. Agora a gente vai... geralmente o raio de sol quando incide no corpo e quando ele é muito intenso, no nosso caso, né? Ele cria também um efeito avermelhado, tá? Vamos tentar reproduzir isso aqui no Photoshop de maneira mais natural.
A gente vai aplicar um equilíbrio de cor aqui para escolher a cor vermelha, né? E eu vou aumentar a intensidade do meu vermelho na minha fotografia. Eu vou deixar aqui talvez 38. E eu vou repetir, inclusive, essa máscara aqui de baixo, tá? Então, com o Alt selecionado, eu vou clicar e arrastar e soltar para lá. Perfeito? Vou voltar. Eu me lembrei de uma coisa. O que eu vou fazer? Eu quero que o meu raio seja aplicado somente em um milímetro aqui, um centímetro, um pouquinho a mais da luz, entendeu? Como se fosse no contorno mesmo. Como que a gente faz isso? Então eu vou clicar com o Ctrl, selecionar minha máscara, vou lá na minha máscara onde está o equilíbrio de cor e eu vou definir que a minha expansão aqui em selecionar, modificar, expansão, eu vou dar um tamanho de 10 pixels, para ele expandir 10 pixels dessa seleção aqui, tá? Vejam que ele já mudou. E agora eu vou dar um Ctrl I. Ctrl D para selecionar. Vou dar um Ctrl I de novo. Vou voltar aqui. Espera aí. Nesse caso aqui ele não aplicou do jeito que a gente queria. A seleção está por dentro, ó. Então eu vou fazer isso manualmente. Eu vou deletar aqui minha máscara. E vou criar novamente a minha máscara. Opa. E vou repetir o processo para a gente tentar pegar aqui. Porque ele está sendo aplicado nessa camada aqui, ó. Agora sim. Então aqui eu seleciono. Eu esqueci de alterar aqui, entendeu? Então vamos lá, selecionar novamente. Vou lá na minha máscara e dou um Ctrl I. Perfeito. Ctrl D. A minha seleção, ela não estava sendo aplicada nessa camada aqui, que é a camada azul. E essa camada é a camada Sol. Ela está sendo aplicada, nesse caso, na camada total. Então, ela não vai ficar do jeito que a gente quer. A gente tem que, com o Alt selecionado, eu quero definir que ela seja aplicada somente nessa camada azul. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um contorno aqui em volta dessa pele, bem suave, tá? Eu estou com o meu fluxo aqui de 9%. Eu acho um tamanho legal, uma intensidade boa. Bem suave, eu vou aumentar aqui. E vou passar aqui no contorno aqui, ó, por fora. Ó, antes e depois. Posso até aumentar um pouquinho mais para dar um efeito mais de cor aqui na pele. Ficar um pouquinho mais avermelhado. Aqui no cabelo também. Aqui eu posso também passar um pouquinho. Ó, antes e depois. Posso até diminuir um pouquinho mais. Diminuir também um pouco mais o azul. Eu acho que está numa tonalidade legal. Para nossa imagem aqui, o nosso brilho, quando o sol geralmente incide sobre a pele, ele cria um contraste nas cores escuras. Vamos tentar reproduzir isso aqui. Vamos repetir aqui uma curva, tá? E eu vou diminuir, vou criar literalmente uma curva aqui para dar esse efeito de contraste. Só na parte de dentro. E eu vou aplicar somente na minha imagem por dentro. Então, com o Alt selecionado, eu vou escolher a minha camada do sol e vou arrastar e soltar para a minha camada de contraste. Clico o Alt de novo, ele já está lá selecionado. Ctrl I. Perfeito. Ó, o contraste já está sendo aplicado para a minha camada de dentro. A gente pode até aumentar um pouco mais a intensidade da luz, tá? Que eu ainda acho que tem que ficar um pouco mais forte para a gente criar um efeito um pouco mais natural. Então a gente vai criar novamente curvas. Para esse tipo de trabalho, pessoal, vocês vão usar muita curva. Então eu recomendo treinar bastante com essa ferramenta de curva, que ela te dá muitas opções, não só de claridade, mas também trabalhar com cores, tá? Eu vou aumentar aqui a minha curva, vou criar um brilho grande, bem mais forte, bem mais intenso. E nessa curva, eu também vou aplicar ela para a camada de dentro, tá? Então, novamente, eu vou lá na minha camada Sol,
com o Alt selecionado, eu vou arrastar para minha camada curva. E ele vai me perguntar se eu desejo substituir, eu vou falar que sim. E aqui eu vou inverter, Ctrl I, certo? Agora sim, ele já está com um aspecto um pouco mais forte, né? Como se tivesse realmente um raio de sol nessa posição, vindo de cima para baixo, tá? O que a gente pode melhorar ainda mais é criar um pouco mais de cor em alguns efeitos aqui da pele, tá? Então a gente pode até criar uma camada nova, né? E a gente pode escolher com o nosso pincel aqui uma cor um pouco mais avermelhada, então vamos trazer mais alaranjada talvez aqui, ó. Abaixar aqui um pouquinho. Eu vou escolher o meu modo de mesclagem para sobrepor, tá? Vou deixar meu fluxo em 9. Vamos ver se essa cor laranja que eu escolhi é uma cor legal. E eu vou aplicar ela um pouco no cabelo, para dar um efeito um pouco mais quente, tá, pessoal? Não tanto na pele, mas aqui na roupa e no cabelo. Um leve toque, para não ficar muito forte. O legal disso também é a gente trabalhar o brilho dos olhos, né? Então, para esse tipo de efeito, tá? Dependendo da sua fotografia, essa é uma foto pegada da internet. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer recortar esses olhos aqui e a gente vai começar a trabalhar o brilho nesse olho, tá? Vamos tentar aplicar aqui novamente, ó, com a ferramenta laço eu seleciono. E aqui eu venho, clico com o botão direito, criar camada via cópia e eu vou jogar essa camada lá para cima, no topo da minha edição. Aqui eu vou chamar de cor quente, que é o brilho quente que a gente colocou aqui. E aqui eu vou começar com o olho esquerdo, na minha esquerda, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai também criar uma curva. A gente vai aumentar a curva aqui. Opa, tá pegando em toda a camada, então eu vou abaixar com o meu Alt selecionado e mandar ele aplicar somente no meu olho, né, ó. Para que ele crie o efeito de luminosidade no meu olho. Ficou aqui, conforme eu fiz o recorte, ficou um pouco saindo. O que a gente vai fazer? A gente pode deletar esse contorno aqui, ó, bem suave, ó. Então eu seleciono o meu olho aqui e venho aqui e deleto. Opa, tô pintando na verdade. Vou clicar aqui na ferramenta de delete. Meu fluxo está 100%, eu venho aqui e deleto o meu contorno para ficar mais natural. Então o brilho do sol está incidindo aqui e está deixando um brilho mais natural. O que a gente pode fazer também é diminuir a claridade na parte de baixo dos olhos, né? Para ficar uma sombra. Então eu vou deixar meu fluxo 9 e aqui na parte de baixo eu vou tirar esse brilho. Opa, vou mudar o modo de mesclagem para preto. E aqui eu tiro um pouco do brilho, ó. Deixo só na parte de cima. Ó, antes e depois. Eu vou repetir esse processo também para este olho, tá? Então vamos lá de novo na nossa camada modelo. Vamos selecionar. Ah, eu poderia recortar este e colar aqui? Poderia. Mas para ficar um pouco mais natural, dependendo do reflexo que ela está tendo aqui, é ideal que vocês façam esse mesmo processo, tá? Esse é um jeito que eu faço. Tem vários tipos de recorte que vocês podem fazer. A maneira mais fácil e mais rápida é esta. Camada via cópia, selecionei minha camada, vou arrastar minha camada lá para cima novamente. Eu vou chamar de olho direito. E vou copiar essa curva e vou colar aqui no meu olho direito. E vou aplicar ela para minha camada de baixo com o Alt selecionado. Vou repetir novamente a minha máscara aqui, eu vou apagar, né, esse efeito na parte de baixo, mudando o modo de mesclagem do pincel para preto, e aqui eu vou apagando. Vou aumentar um pouco mais o meu fluxo, e aqui eu vou apagando a parte de baixo. Olha só, antes e depois. Eu vou mudar aqui, eu vou selecionar minha camada aqui, Ctrl G, e vou definir que esse aqui é os olhos.
Olha só o antes e o depois. Antes e depois. Então já tem um brilho legal. Nossa arte já está praticamente pronta, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai melhorar um pouco mais a imagem por completo. Então, Ctrl Shift Alt E. Eu vou lá em filtro, filtro de câmera RAW. Aqui eu vou aumentar um pouco mais a minha claridade, que ele deixa um contraste, uma nitidez um pouquinho maior. Vou aumentar um pouquinho mais o meu realce e aumentar a sombra, para que ó, a claridade, para que eu consiga enxergar um pouco mais a parte escura, tá? O contraste eu posso aumentar também um pouquinho. Uma das coisas que eu gosto de fazer é melhorar também a intensidade da nitidez por aqui, ó. Aumenta um pouco mais a minha nitidez. Se eu aumentar muito, ele fica muito pixelado, tá vendo? Eu só aumento um pouquinho e aumenta a minha luminescência para deixar um pouco a pele um pouco mais natural, né? Feito isso, eu dou um OK. E agora eu vou finalizar com uma... Vou dar um Ctrl J. Vou lá em filtro, vou aumentar um pouco mais a nitidez e dar um pouco mais de brilho também. Outros, alta frequência. A minha alta frequência aqui eu vou deixar em 3.2. Vou mudar o meu modo de mesclagem para sobrepor. Vamos aproximar um pouco mais. Sobrepor está um pouco forte. Luz indireta, luz brilhante, luz indireta. Então, a nossa nitidez ainda fica um pouco melhor, ó. E é isso, pessoal. Eu já tenho uma imagem com efeito de brilho de sol exatamente conforme a gente queria. Vamos ver o antes e depois aqui? Então eu vou selecionar toda a minha camada, vou dar um Ctrl G, e esse é o antes e o depois. O antes e o depois. O legal dessa edição é que você pode aplicar para qualquer tipo de fotografia, né? Dependendo da pose do que você queira fazer com o objeto, você faz esse efeito de luz mais intenso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreva no meu canal, que toda semana a gente tem vídeos aqui exclusivos com boas dicas de Photoshop para você arrasar aí na sua edição. Aproveite, curte aqui e muito obrigado e até a próxima, pessoal.